Vamos lá. Hoje vamos estar iniciando aí a aula de antropologia. Antropologia trata a doutrina do homem. Então hoje nós vamos falar propriamente dito sobre a origem do homem e a doutrina literalmente do homem. Então nós estamos estudando Teologia Sistemática 3. Nós já estudamos aí a criação, angelologia, e hoje nós vamos falar sobre antropologia. Na aula de hoje, na nossa terceira aula, se trata da antropologia, a doutrina do homem. Falamos da criação, falamos de angelologia, que é a doutrina dos anjos, e hoje nós vamos falar de antropologia, que é a doutrina do homem. E para iniciarmos aí, nós vamos ler um texto bíblico que se encontra em Levítico, capítulo 25, e eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 29. Levítico, capítulo 25 e o versículo 29. Diz assim: quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue à venda. O seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Então, ou seja, durante 1 ano, a pessoa terá o direito de resgatar essa casa que foi vendida. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa da cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que adquiriu e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. Para quem não sabe, o jubileu, ele é um acontecido de 50 anos, ou o ano do jubileu, melhor dizendo. No ano do jubileu, as coisas eram voltadas para o seu antigo dono. Ou seja, terras vendidas, ela tinha que voltar para quem desfez dessa terra durante um tempo, e qualquer outra coisa que a pessoa desfazia voltava depois desses anos. Ou seja, a partir do momento que a pessoa vendeu, o versículo 29 ele vai estar dizendo que a partir de 1 ano que a pessoa vendeu a sua casa, ela teria o direito de recorrer, ou seja, seria ali uma espécie de garantia. Ou seja, a pessoa tinha um prazo para decidir se era aquilo mesmo que ela queria. Então ela vendia a casa e ela poderia desfazer o negócio no prazo de 1 ano. Eu vendi a casa aqui, só que não era isso que eu queria. Já passou 11 meses. No 12º mês, poderia desfazer o negócio. É bíblico, este embasamento bíblico. Só que a aplicação que eu quero fazer disso aqui hoje é para a antropologia. Essa casa, referindo aqui, a aplicação que nós vamos utilizar hoje aqui, mostrar que tem todo sentido com o homem. Quando Adão pecou, Adão literalmente, ele vendeu, sua alma, ele vendeu ali, ele trocou o senhorio de Deus pelo domínio do diabo. Quando Adão pecou, literalmente ele colocou todos nós sob domínio do diabo. Ele colocou todos nós sob domínio das trevas. Então o homem pecou, o homem era a imagem e semelhança de Deus. O homem era puro, o homem não tinha pecado. Quando ele pecou, ele nos fez servos do inimigo de nossas almas. O texto aqui que eu li para vocês diz, se uma pessoa vender uma casa, então ela tem um prazo de 1 ano para recorrer. A aplicação que eu quero fazer é: se a pessoa está esse 1 ano aqui, esse prazo de 1 ano aqui, ele significa o tempo de vida que nós temos. Adão pecou e foi afastado de Deus. Só que o tempo de vida que nós temos é esse ano que nós temos que voltar atrás, refletir sobre o que nós perdemos, sobre o que nós vendemos, a nossa casa, a nossa propriedade,
e voltar a Deus. Essas muralhas aqui tratam de quê? Quando se fala de uma casa e muralha, está nos colocando aqui indiferente com os anjos. Esse muro aqui trata do corpo, né? Nosso corpo, ele foi, quando Adão pecou, o nosso corpo, ele passou a conhecer o bem e o mal. Ele passou a ter as aflições do mundo, né? O homem passou a sentir cansaço, fadiga, o homem passou a ter prazo de vida. Então tudo isso começou a acontecer. Só que aqui a palavra de Deus nos diz assim: mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade com muralhas será considerada propriedade daquele que adquiriu. Então, ou seja, se nesse prazo de um ano, que trazendo para nossas vidas, o tempo que você passa em vida aqui na terra, se você não voltar para Deus, infelizmente você não tem mais direito à vida eterna. Você não tem direito à salvação. Então a aplicação aqui seria isso aí. A pessoa que vendeu sua casa, Adão vendeu nossa vida lá, nossa alma lá para o diabo. Só que Jesus resgatou. Só que tem muita gente ainda que precisa reconhecer esse resgate. Eles não consideram que as suas almas foram compradas. Então eles têm que, nesse prazo de um ano, eles têm que abrir o olho, nesse prazo de vida. Assim como o escritor aos Hebreus, ele escreve que ao homem está ordenado morrer uma vez, passou disso, vem o juízo. Vocês conseguiram compreender a colocação que eu fiz? Que essa casa que a pessoa vende, aqui está se referindo do ser humano, nossa alma, né? Ou a pessoa, se ela vender, ela tem o prazo de um ano para recorrer, ou seja, enquanto você tiver vida. Então o escritor aos Hebreus, ele diz, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, passou disso, vem o juízo. Então não existe mais nada para se fazer, só o juízo mesmo. Então enquanto estiver vida, nesse prazo de um ano, a pessoa pode voltar atrás. Ainda que ela tenha negociado com o diabo, ela pode voltar atrás, ela pode buscar reconciliar com Deus. E a Bíblia nos orienta a ser breve nessa busca. Isaías capítulo 61, tem um versículo também que vamos ler, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas novas, ou seja, no ano aceitável do Senhor, nesse prazo de vida, nesse prazo de ano, a pessoa tem oportunidade. Enquanto esse ano se passa, a pessoa não consegue mais ter encontro com Deus. Já estamos em aula, então nós vamos falar um pouco aí sobre o homem. E ninguém melhor para entender do homem do que o nosso Deus, que moldou com suas próprias mãos, né? Literalmente ele meteu a mão na matéria ali e moldou o homem. A antropologia é um estudo bíblico de grande valor para os que desejam conhecer as verdades emanadas da palavra de Deus como regra de fé e prática. O que nós precisamos saber sobre o homem está na Bíblia. Lembrando que nós temos que entender, nós estudantes da palavra de Deus, nós temos que entender que hoje é muito mais fácil de você compreender a Bíblia. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples. Hoje nós temos a condição de conhecer o corpo humano. Então, quando a Bíblia foi escrita, as pessoas não tinham conhecimento das coisas como nós temos hoje. Por exemplo, você quer ver uma coisa que acontece muito e as pessoas ainda cometem nos dias de hoje? A palavra de Deus relata que Josué orou e aconteceu o quê? O sol parou. Não existe isso na Bíblia? Mas nós temos conhecimento hoje que o sol ele permanece ali, que na realidade quem se movimenta é a Terra. O sol ele continua no mesmo lugar. O giro da Terra faz passar a noite, chegar o dia. Mas aí nós olhamos essa expressão na Bíblia, mas quer ver uma coisa muito comum que nós falamos nos dias de hoje? Você está na beira da praia à tarde, você vê o sol se escondendo lá, qual é a nossa fala? O que nós falamos? Quando nós vemos o sol
lá no finalzinho lá, sumindo lá, qual é a expressão que nós usamos? Oi? Olha que lindo pôr do sol. Não é assim que nós falamos? E o sol se põe? Mas isso é muito comum, e as pessoas falam, isso é normal as pessoas falarem isso. Para você ver, o que eu quero dizer para vocês com isso? Nós estamos no século 21 e nós usamos uma expressão dessa. Então tem muita coisa que aconteceu na Bíblia que hoje é muito mais fácil de compreender, porque nós temos a tecnologia, nós temos a ciência a nosso favor. Hoje nós conhecemos parte aí, ainda que a gente não é perito aí na área do corpo humano, mas a gente conhece algumas coisas, a gente tem algum entendimento sobre o corpo. Então nós temos hoje uma facilidade maior para compreender a Bíblia. E quando for escrito aqui, tem algumas coisas que a gente tem que ter esse cuidado aí, porque hoje é aquilo que eu falo, eu acredito até no vídeo que eu mandei lá para vocês, é a revelação progressiva. Ou seja, hoje eu sei algo, hoje eu aprendi algo, mas com o tempo, com a tecnologia, as coisas vão ficando mais claras para mim, as coisas vão ficando mais visíveis, eu consigo compreender melhor as coisas. E hoje dá para nós entender um pouco melhor sobre a antropologia, com base aí nos ensinos sobre o corpo humano. As palavras, tem aí no começo aí, quando Deus foi moldar o ser humano, tudo aconteceu com o poder da palavra, né? Ele falou haja e tudo aconteceu. Ele falou aconteça e aconteceu. Só que o homem, ele já teve o cuidado de colocar a mão na matéria ali para fazer. E assim ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Das duas palavras, no versículo 27, somente a primeira delas. O que vocês têm em mente quando se fala aí de imagem e semelhança de Deus? Vocês imaginam o quê? Eu gostaria que vocês falassem se é físico, se é a parte aí da corpo, alma e espírito. O que vocês acham? O que vocês consideram que nós somos imagem e semelhança de Deus? Em que parte vocês acham que nós somos imagem e semelhança de Deus? Pensamento é uma colocação boa. O que mais vocês acham que nós somos imagem e semelhança de Deus? Vocês acham que nós somos imagem e semelhança de Deus em quê? A questão aí, não dá para dizer assim ao certo, assim, né, qual é essa imagem e semelhança. Há quem diga que o homem é a imagem e semelhança de Deus na questão da pureza, até o pecado. Então há quem diga que ali perdeu essa imagem e semelhança, porque Deus ele é puro, Deus é impossível Deus pecar. Então ali, enquanto o homem não tinha pecado, ali seria a imagem e semelhança de Deus. Há quem diga também que essa imagem e semelhança aí tem a ver com a Trindade, porque o homem é composto de espírito, alma e corpo, e a Trindade é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você for olhar aí diversas coisas, Deus sempre se revelou nisso aí. Eu já expliquei para vocês essa questão aí ele revelando a sua Trindade. Com base nisso, porque eu já expliquei aqui para vocês que o tempo ele é formado de passado, presente e futuro, tem a ver com Trindade. Diversas outras coisas aparecem também, até o templo, até o lugar que Deus mandou o Moisés preparar, tem a ver com a Trindade Santa. Vocês podem ver que existe o lugar, o pátio, o lugar santo e o lugar, tudo vai ser definido ali em três: da água, sólido, líquido, gasoso, e diversas outras coisas também tem. A música, sintonia, melodia e harmonia. Então tem diversas coisas. Deus se revela em tudo. Possa ser que a imagem e semelhança está nisso aí também, né? Seria a pureza. E a questão também, possa ser que a imagem e semelhança também tem a ver com Deus criou o homem para dominar
sobre a natureza. E Deus, ele é o dominador, ele é o criador de tudo, ele domina tudo. Mas Deus criou o homem para dominar. Então existem diversas coisas, mas não dá para falar aqui para vocês ao certo, ó, é isso, a mais semelhança é isso. Então a gente chega a algumas conclusões, mas não é aquela coisa assim para falar, realmente é isso aqui e ponto final. Então existem diversos pontos de vista aí. Mas todos eles têm uma coerência. Eu vi algo assim também. Deixa seu carimbo. Tem um professor também que eu já vi isso aí. Os códigos ali, eles transliteravam ali para a numeração e transliteravam ali para o hebraico, que no fim dava ali o nome de Deus. Eu vi isso aí. Ele faz uma colocação que quando a pessoa constrói o computador, ele tem a memória ROM e a memória RAM. Eu não entendo, não sou da área da computação, mas tem a memória lá que você coloca, a RAM, e a ROM já é dela, não tem como tirar nem alterar. Então o homem, quando foi criado, ele tem a marca de Deus, ele tem ali uma marca que foi Deus colocou nele, que é baseado nisso aí, o que ninguém tira, não tem como alterar, não tem como mudar. O que é essa marca? Independente se você conhece Deus ou não, no seu interior tem um desejo por Deus. A pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela tem um desejo de Deus. E esse desejo, no caso, seria essa memória ROM, que é a memória que já é colocada do fabricante. Ele que coloca essa memória ali, e você, por mais que você nunca ouviu falar, mas ninguém consegue tirá-la de você. Por isso que tem pessoas que nunca ouviu falar de Deus e adora e presta culto a alguma coisa, porque é o desejo que a pessoa tem de cultuar a Deus. E o homem, ele tem uma marca de Deus, porque o homem é a coroa da criação. O homem foi a obra perfeita de Deus. A ideia central na Bíblia é de que o homem foi feito à imagem de Deus e jamais poderia ser visto como semelhante aos animais. Então nós sabemos que o homem, ele foi feito diferente do animal. Embora você vai encontrar texto dizendo que o homem é como um animal, né? Mas nós temos que entender que vai além disso. A Bíblia vai além dessas informações, né? Ela mesma, a Bíblia, ela é análoga, ela mesma se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. O homem não poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus, ser uma pessoa como Deus o é. Não devemos confundir a imagem natural com a imagem física, pois Deus é espírito e não tem partes físicas, a exemplo do homem. Então, fisicamente falando, Deus, ele é espírito, né? Nós sabemos que Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito, então fisicamente Deus não é como o homem, falando da forma física. Beleza? O homem é um ser pessoal, à semelhança de Deus. Tem inteligência, vontade e emoção. E isso Deus tem. Então é uma coisa também que aplica-se na imagem e semelhança. Tal condição distingue dos animais. Diferente é uma colocação até que o Manuel colocou. Que a pessoa tem sentimento, a pessoa fala, ela é diferente dos animais. O animal, ele não tem poder de decisão, ele não tem esse sentimento. O homem é imagem, projeta, cria, inventa, produz coisas. O animal não, né? Tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição, moral, tudo isso é semelhança, tudo isso aí é que nós herdamos de Deus. Isso, trazendo para quem já estudou isso aí, isso se trata de atributos comunicáveis de Deus. Os atributos de Deus, que Deus, ele tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Qual é o atributo comunicável de Deus? Amor.
Nós não somos amor, Deus é amor, mas Ele divide esse amor com nós. Deus tem diversos outros, mas Ele tem também os incomunicáveis. O que é um atributo incomunicável? A onipresença, a onipotência, a onisciência. Então, nosso Deus é onisciente. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui para vocês, e aí talvez eu responda no final da aula. Tem que ter um bônus, né? Senão vocês não animam. Por que Deus mandava matar as crianças? Eu sei que é uma dúvida que todo mundo tem aqui nesse lugar. Por que Deus mandava matar as crianças no Antigo Testamento? Enfim, vamos para a aula. Talvez no final eu responda para vocês. Vai pensando aí e vocês me dão uma resposta. Mas você não lembra que tinha as guerras? No passado não tinha guerras? Davi não lutou muitas guerras? E nessas guerras, Moisés lá, quando tinha que matar todo mundo, quando Deus prometeu as terras para os judeus, entra lá e mata todo mundo, e tinha que matar crianças também. Nós jamais teríamos coragem de matar ninguém, ainda mais uma criança, né? Aí você pensa, mas nossa, Deus é amor mandando matar a criança? Continuando a nossa aula, até no final aí, nós vamos ver que conclusão nós chegamos. Semelhança moral com Deus, pois não tinha pecado, que eu apliquei para vocês agora, e eram santos, tinham sabedoria. Ei, você for olhar, Deus criou tudo e colocou nas mãos de Adão. Falou, Adão, vai, coloca o nome em tudo aí. Rapaz, não é fácil, hein? Aquele tanto de animal que tinha, e Adão colocou o nome em tudo. Não foi Deus que colocou não, tá, irmãos? Foi Adão que colocou o nome do leão de leão, da girafa de girafa, da onça de onça, da vaca de vaca, de boi. Foi ele que Deus saiu dando nome tudo. Olha quanta coisa. Imagina, tantos animais, da serpente, ele que saiu dando nome tudo. O homem tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita inteligência. Então o Adão ele era dotado aí de inteligência. E Deus compartilhava isso com ele. Mas aí ele desobedeceu, pecou, assim perdeu aquela semelhança moral com o Criador. O que acontecia no final da tarde? Sempre Deus vinha falar com ele. Então, quando isso aconteceu, perdeu aí esse contato direto. A palavra de Deus nos orienta que ninguém viu a Deus senão aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Ninguém viu Deus e ninguém tem condições de ver Deus. Nas condições que Adão estava antes do pecado, ele tinha condição de ver Deus. Então, quando se diz que ninguém viu a Deus, é nós com o corpo pecaminoso, depois da queda. Então, anteriormente, quando Deus... Até porque, quando Deus fez Adão ali, isso aqui é uma exegese minha, que é uma aplicação minha. Quando Deus fez Adão ali, Deus não fez Adão e sumiu. Deus fez Adão ali, soprou nas narinas nele, e Adão teve ali o prazer de ver seu Criador. Tirou o quê? Sim, mas Deus não precisaria tirar para ele, é porque o nosso Deus ele vai além. Então, ou seja, eu creio que ele via, ele tinha contado sem precisar morrer, assim como os anjos. Ele não tinha pecado. Aí o que acontece? Quando ele pecou, é porque o pecado, a tendência do pecado não existe outra coisa. O pecado só faz nos afastar de Deus. E quando você é afastado de algo, por exemplo, tem uma frase bacana que eu gosto de utilizar ela: quem não é visto, não é lembrado. Então, automaticamente ali, ele não consegue mais assimilar, porque ele não está vendo ali. Ainda que
igual hoje nós temos o contato de Deus, mas o contato que nós temos aqui é espiritual. Nós não sabemos como o nosso Deus é. Era uma aplicação que eu poderia ter usado na aula passada. Eles com as duas asas cobriam o rosto, e todo sempre eles viviam assim, porque entende-se que o dia que eles descobriram o rosto ali, eles morrem, porque ninguém consegue ver Deus, ninguém consegue olhar para Deus. Então, os anjos que ficam ali ao redor do trono ali, adorando ali, gritando ali, santo, santo, eles têm 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Então, em momento algum, eles voam para lá e para cá e não se topam, não se batem. Mais uma aplicação para a questão da ordenança, que você pode pular no poder, mas você sair chutando lugar, quebrando lugar, Deus não tem negócio, porque os anjos ali, eles voam com os olhos tapados, com as asas, e vivem para lá e para cá, e ninguém bate em ninguém. Entendo que no momento que eles descobrirem os olhos ali, se algum deles fizesse isso, automaticamente seria destruído, porque ninguém consegue olhar para Deus, ninguém consegue olhar para o Senhor. E olha que eles estão aonde? No céu. E detalhe que os anjos que ficou no céu, é impossível esses anjos pecar, eles não têm condições de pecar. Se você tivesse a opção aí de decidir, você queria ser um ser humano ou você queria ser um anjo? Estou falando dos anjos que estão com Deus, tá? Qual que você queria ser? Você sabe qual é a questão? Sabia que é lógico que tem que olhar os dois lados. Sabia que é mais vantagem ser humano do que ser um anjo? Porque há quem diga, eu não creio nessa teoria, há quem diga que os anjos foram criados uns depois outros. Eu acredito que os anjos foram feitos todos na medida só, toda a quantidade só, uma única vez. Talvez eles usem essa tese aí, até pelo nome de Miguel, né? Que ninguém é como o Senhor. Talvez eles falem isso aí porque talvez Miguel tenha sido criado depois, mas não creio nisso, só para dar um tapa na cara do diabo, que ninguém é como Deus. Mas o que acontece? Os anjos foram criados todos juntos, tudo de uma vez só. Como os anjos eles são eternos, né, infinito agora, uma vez criado, não pode mais errar. Você tem que voltar lá no Éden. Existia 2 árvores lá. Qual eram essas 2 árvores? A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida e do conhecimento, né, da ciência. Então, esses anjos é como se eles tivessem comido da árvore da vida. Então, quem come da árvore da vida não pode morrer. Olha que aplicação que agora vocês vão pegar aqui. Quem come da árvore da vida não pode morrer. Então, os anjos é como se eles tivessem comido da árvore da vida. Então, se esses anjos uma vez pecar, o que acontece? Não pode morrer. Então, o pecado deles passa a ser eterno. Não tem mais como ser perdoado. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Se eles tivessem comido da árvore da vida, é mais ou menos assim. Por que Deus tirou a árvore da vida, tirou o homem do jardim? Para que ele não comesse da árvore da vida. Porque foi o quê? O comentário foi o quê? Vamos tirar ele lá do jardim para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. A árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e o mal. Discernir o que é o bem e o que é o mal. Então Deus tirou o homem do jardim para quê? Para não comer da árvore da vida, porque ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente pecado, distante de Deus. Entendeu? O homem, se ele comesse, por isso que Deus expulsou, na verdade foi isso, foi expulso, para que ele não comesse da árvore da vida. Porque se ele comesse, ele ia viver eternamente longe de Deus, sem contato com Deus. Aí, por isso que eu falo que existe uma vantagem em ser humano nessa questão, porque nós pecamos e conseguimos perdão. O que aconteceu com o anjo caído? Ele pecou uma vez, mas como ele
vão dizer que ele tinha comido a árvore da vida, é eterno, então não teve perdão para ele. Então nós temos o perdão, nós alcançamos o perdão. Fala, jovem. No caso assim, se esse vivesse a vida, aquele pecado que eles tinham cometido, talvez era ficar na casa. Não. Ele vivia eternamente pecador afastado de Deus. Ia ser como o anjo caído, o inimigo de Deus. Ele pecou. Quantas vezes que o Lúcifer pecou? Uma. Só pecou uma. E foi o suficiente. Quando você comete o pecado do orgulho hoje, vão dizer que você quis ser melhor que alguém. É lógico que ninguém precisa ser retardado para a pessoa pensar em ser melhor que Deus, né? Mas pecado de orgulho é pecado de orgulho. Quando você comete o pecado de orgulho, que uma vez ou outra aconteceu, você está condenado? Lógico que não. A gente peca coisas terríveis aí e não está condenado eternamente. Se a gente se arrepender, alcança a misericórdia. E ele, pelo fato aí, disso aí, ficou claro isso aí para os irmãos, essa questão das duas árvores aí? Então, por isso que Deus expulsou o homem. Então, eu acredito que a vantagem de nós sermos humanos é porque nós temos aí, a gente erra, mas consegue perdão. E os anjos que estão com o Senhor também, eles não têm mais condições de pecar. Continuando, dentro do ser humano, há uma lei no interior dentro do ser humano, na consciência do homem. Vemos que ele tem um referencial, um juízo, o que é o valor, que eu comentei com vocês aí sobre a memória room, mais ou menos isso aí. Aponta que é certo e o que é errado. O que está dentro dessa pessoa, o consciente dessa pessoa já diz para ela o que é certo e o que é errado, ainda que ela não conheça Deus. O que faz isso? A pessoa saber o que é certo e o que é errado. Tem vezes que mesmo você sendo crente, você vai fazer algo, mas aí a sua consciência fala para você, isso não está certo não. Todo mundo aqui já passou por isso. Você vai fazer algo, isso não é certo não. Isso é o Espírito Santo falando com você. Então o homem não precisa conhecer Deus para ele saber o que é certo e o que é errado. Às vezes vai fazer algo, ele sente que tem algo de errado. Então isso é a marca de Deus. É isso aí que a gente falou, esses códigos que estão chegando à conclusão que leva ao nome Deus. Isso chama faculdade moral, que prova e desaprova ali o que a pessoa faz. Isso é um traço da semelhança moral de Deus. É conhecido também como lei da consciência. Os animais não têm essa lei, né? Os animais, eles vão lá, tem animal que vão lá, mata um outro, às vezes nem é para alimentar, só mata porque está no território dele ali, matou ou não está, matou por matar e eles não têm a consciência. Poxa, matei aqui um animal que não tinha necessidade de matar. Então eles não têm essa consciência aí, essa lei moral. O homem, apenas por sua consciência, a consciência de nós mesmos, ela é enganosa, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o coração do homem é mau. Eu costumo dizer que é lógico, uma vez que o homem pecou, ele tem a marca do pecado, mas com essa marca do pecado, o homem não precisa do diabo para ser mau. O homem não precisa que o diabo entre nele para ele fazer o mal. Ele não precisa. Ele está lá, é só... Porque tem coisas que acontecem, irmão, que é coisa do homem, é coisa do inimigo e é coisa de Deus. Às vezes você vê uma pessoa, às vezes dando uma profecia, que não é de Deus, é do diabo. Às vezes não. Às vezes é coisa dele mesmo. Às vezes alguém está dando uma profecia ali... E Deus não está no negócio, nem o diabo está. Está claro isso? Tem coisas que o homem faz dele mesmo, tem coisas que está sendo usado mesmo pelo diabo, e tem coisas que é só o homem mesmo. É assim para o mal também. O homem ele consegue ser mal sem precisar
do inimigo. Eu mandei um áudio lá para vocês, lá com os nomes do inimigo. Lá vocês ouviram aquele áudio lá? Quanto nome? Não sei quem ouviu. Tanto nome. Vocês viram lá, né? Que as pessoas utilizam para chamar o coisa ruim. Então enganoso é o coração do homem, quem conhecerá, né? O coração, nesse caso, não corresponde ao músculo cardíaco, né? Assim a consciência ou a mente humana. Salmo 119, Jesus também afirmou: sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Essa perfeição é requerida por Cristo, não possa ser absoluta e sim relativa. Como assim? A Bíblia manda nós ser perfeito, porque Cristo é perfeito. Tem condição de nós ser perfeito? Nós temos condições de ser perfeito? Não, essa perfeição aqui é relativa porque você tem que buscar continuamente a perfeição, porque ninguém é perfeito. Nós somos falhos, e até porque isso que faz de nós humanos, ser falho. Um anjo, por exemplo, não tem condição de errar. O anjo, ele vai cumprir o que Deus determinou para ele, e ele não tem condição de errar. Ainda que ele faça a coisa dele mesmo ali, mas tudo Deus aprova. Tudo está ali consentido por Deus. Tem coisas que Paulo fez que ele diz o quê? Voltando lá naquela coisa do homem, aplicação de homem, tem coisa que Paulo escreveu que ele disse o quê? Isso eu falo de mim mesmo. Já leu na Bíblia? Tem parte na Bíblia que Paulo diz assim, isso aqui eu falo de mim mesmo, mas está na Bíblia, foi inspirado, o Espírito Santo carimbou. O São Paulo está falando dele mesmo. Aí o Espírito Santo carimbou, mas era coisa do homem, aplicação do homem, mas foi inspirado ali também. Então, essa perfeição, nós temos que buscar essa perfeição. Paulo ele escreve isso aí, buscando o aperfeiçoamento dos santos. E nós só vamos conseguir ser perfeito aonde? Onde? Na eternidade. Por que vocês falam, parece que, né? Parece que está com medo. Pode ficar com medo não, gente. Vamos lá. É só na eternidade que nós vamos ser perfeitos. Haverá o estado de perfeição plena, estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, 13. O homem foi feito adulto e perfeito. Né? O homem já foi criado adulto. Há quem pergunta se ele tinha umbigo. Há quem pergunta quem foi a sogra de Adão. O Adão não teve sogra não, tá, irmão? Não teve. Adão, ele foi criado adulto e perfeito. Então ele não tinha. E aí, voltando nisso aqui, falando isso aqui que Deus criou o homem adulto e perfeito, por que Deus mandava matar todo mundo? Você sabe o que quer dizer? Vocês têm alguma ideia por que no passado? Porque vocês vão deparar com pessoas que vão perguntar isso para vocês. Mas por que Deus, lá o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Por que ele mandava matar todo mundo? Fala, rapaz. Eu acho que era para o pecado justamente passar de geração em geração. Oi? Eu acho que essas respostas de vocês aí bate. Só tem que colocar melhor. Olha só, faz todo sentido. Aquelas crianças ia crescer e ia fazer o quê? Talvez eles nem lembravam, mas eles iam ser. Não, vão dizer que nem. Se não soubesse, mas ainda assim eles iam ser ruins. E aí ia acontecer com eles. O que com eles? Ia morrer e ia para onde? Não, eles eram ruins, cresceu. Eles iam crescer e ia acontecer o que com eles? Vocês entendem que quando Deus mandava matar essas crianças, todo mundo, até as crianças, isso é misericórdia? Porque aquelas pessoas iam crescer, porque Deus é o quê?
Não, é misericordioso, mas Deus se limita ao tempo? Então ele já via o que aquelas pessoas iam fazer. Então a resposta para vocês é isso aí, ó. Deus já via o que aquelas pessoas iam fazer quando estivesse adulta. Então Deus mandava matar todo mundo, porque ali é ir direto para o céu e não tinha um risco deles crescer, morrer e ir para o inferno. Até nisso, para quem não entende, agora que vocês estão cursando teologia, vocês têm o discernimento, mas quem não entende vê maldade no Deus. Você vê maldade. É igual uma pessoa morre quando criança, é doloroso, mas o que eu vejo, o que eu consigo ver é misericórdia de Deus. Porque como Deus é onisciente, como Deus é onipresente, Ele sabe por que Ele está colhendo naquele momento. Né? Às vezes a pessoa quer que aquela pessoa viva, mas talvez vai crescer, vai virar um adulto e vai para o inferno. E como nós conversamos aqui sobre estaturas, tamanho de pessoa no céu, então Deus vai salvar que ele vai ser um salvo lá no céu igual todo mundo. Entende? Então quando a pessoa abordar esse assunto para vocês, isso acontecia porque aí você aplica que Deus é onipresente. Deus não se limita ao tempo. Deus está no passado, no presente e no futuro. Então Deus já sabia como aquelas pessoas iam ser. Mas eles podem olhar para você e perguntar, então por que Deus não matou um Hitler quando era criança? Você pode virar para você, por que Deus não matou um Stanley? Por que Deus não matou diversos homens maus? Mas tem aquelas pessoas também que Deus utilizou, Faraó, por exemplo, mas tem aquelas pessoas também que Deus utilizou para colocar Israel no eixo. Tem aquelas pessoas que Deus utilizou para quê? Na escola bíblica dominical eu apliquei. Deus não tem prazer em castigar ninguém, mas quem é pai aí sabe. Quando você vai dar umas varadas no seu filho, quando você vai corrigir ele, você não vai feliz fazer isso. Você faz com tristeza, porque você não quer bater, você não quer. E não pode fazer com raiva, que é pecado. Então quando você corrige, não é com alegria. Você corrige porque você quer o melhor. E a Bíblia fala que quem não corrige, não ama. Então quando Deus corrige Israel, quando Deus corrige a nós, é por amor. E às vezes Deus usava alguns homens para corrigir o seu povo. Então vocês vão ficar afiados aí quando alguém abordar, que sempre tem aquelas pessoas que quer tirar a paz da gente e fazer perguntas capciosas quando você estiver lecionando, quando você estiver aplicando algo, e vocês vão ter saída para isso aí. O homem foi feito adulto e perfeito, não evoluiu. Deus não criou nenhum óvulo ou embrião, e sim homem já adulto. Deus criou homem adulto. O homem não evoluiu a partir do organismo inferiores e chegou ao estágio superior. Ao contrário, ele começou um estágio superior, mas por causa do pecado perdeu a sua condição privilegiada. Então o homem foi criado perfeito e adulto. É igual a situação que nós já aprendemos na aula passada, que quem criou o diabo? Quem criou o diabo? Deus criou o diabo? Não. Deus criou o quê? Um querubim ungido, puro. Era. Assista a aula lá de novo. Deus criou um anjo perfeito. Depois ele se tornou diabo. Deus criou o homem perfeito. Depois o homem se tornou aí. Tem homens aí que você vê que é praticamente o diabo também. Você tem pessoas que é praticamente o diabo. É aquela frase, né? Às vezes não é nem o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo, né? Então existe isso aí. Uma síntese da ideia: o homem é um ser, uma pessoa à semelhança de Deus, que também é pessoa. Então está aí uma das semelhanças do homem a Deus, é porque Deus é uma pessoa. Nós aprendemos isso aí, os meninos não, mas as aulas estão disponíveis, vou aplicar para eles, que Deus ele é uma pessoa.
É lógico que ele não é uma pessoa física assim, mas ele é uma pessoa. Ficou curioso agora, né? Depois eu mando o vídeo para vocês. Quanto ao corpo, foi feito por Deus para abrigar a parte espiritual, formada de espírito, alma e corpo. Quando o homem se volta para o Criador e aceita a salvação através de Jesus Cristo, torna-se a imagem, a glória de Deus. 1 Coríntios 11, 7. Quando a pessoa é nascida de novo, ela passa a ser aí a imagem de Deus. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa nasce de novo, ela volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, a pessoa que está lá no mundo, ela não é a imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, se ela não faz a vontade do Pai, se ela não faz a vontade de Deus, então, e não podemos falar que são, igual todo mundo usa aí, a frase, tem até um vídeo sobre isso, vou mandar para vocês lá. Nós temos a mania de, nós não, né? Você que estuda, você não vai ficar falando isso. Mas todo mundo tem a mania de falar, todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Tem muito filho do diabo aí, fora aí. Tem muito filho de Deus aí, tem, mas tem muito filho do diabo. Então, Jesus mesmo fala isso. O pessoal lá, nosso pai é Abraão. Abraão? O pai de vocês é o diabo. E aí? Jesus fala isso, então quem vai contender? Até que todos cheguemos à unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Efésios 4,13. Macho e fêmea. Eu não entendo porque tanta ignorância quanto as coisas de Deus. Deus, ele é onipresente. Deus, ele está aqui, já falei isso para vocês. Deus, ele está aqui como se estivesse lá na criação. Vocês acham que se Deus precisasse de um terceiro sexo, de um outro gênero, ele não tinha criado lá, porque ele está lá agora, ele está lá no início. Jesus está lá na criação agora, como está aqui. Então, sabendo dessa confusão que ia dar hoje, esse negócio de ideologia do Satanás, esse negócio de ideologia de gênero, que existe aí uma terceira opção, você acha que Deus iria cometer essa falha? Porque quando eu falo que existe uma terceira opção, eu estou dizendo assim, que Deus falhou. Deus não pensou. Não é isso? Quando eu vou dizer assim, eu vou entrar aqui no tema agora que é macho e fêmea. Então, quando eu defendo a ideia que existe aí um terceiro sexo, sei lá, uma terceira ideologia, automaticamente essas pessoas estão totalmente acusando Deus de imprudente, de falho, de errôneo. Quando a pessoa diz assim, a pessoa não sabe o que ela é. A gente sabe sim que menino nasce menino e menina nasce menina. E passou disso é procedência do diabo. A ideia que passa de homem e mulher é ideia satânica. É o diabo ali encravado ali, falando na boca da pessoa que existe uma outra opção. Então nós não podemos negar o real, nós não podemos negar o óbvio, é óbvio. Então, só vai dizer isso quem não tem conhecimento de Deus, porque a pessoa que tem conhecimento de Deus sabe, o que Deus ia fazer. Até porque a Bíblia toda já condena a homossexualidade, mas digamos que fosse aprovada, ele ia fazer o quê? Vou evitar uma confusão lá no século 21. Porque estourou no século 21 isso, né? Antes as pessoas viviam no armário, hoje não, hoje é uma confusão. Então lá no século 21 vai ter uma confusão, então eu vou criar aqui um terceiro sexo aqui. Um sexo indefinido aqui, para não dar essa confusão lá. Nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de clareza. Ele deixa as coisas muito claras. Igual eu já falei para vocês, nosso Deus, ele não tem ideia. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Deus não é um Deus de ideia. Tive uma ideia. Para mim ter uma ideia, eu tenho que exceder a minha primeira vontade. Eu fiz isso aqui, mas não ficou legal. Essa ideia que eu tive agora é melhor. Então Deus não tem ideia. Deus decreta, acontece e fechou. O que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós chegar a essa estatura aí, você pode ter certeza, você já vai estar na eternidade. Dá bom.
ó, parabéns, é isso aí mesmo, né? Tipo assim, tá fazendo errado e... Não, fica assim. É mais ou menos isso. E tudo isso nos mostra que é o fim. É igual a pessoa. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo. Hoje se a igreja, se ela seguir aqui a Bíblia que arrisca, aí tem pessoas que não serve para mim, vou para na outra lá porque na outra pode. Então, existe hoje igreja para cada tipo de pessoa. Só não sabe, o problema é saber se vai se encaixar lá no céu, né? Porque o céu é um só. E a gente sabe que existe igreja para cada tipo de pessoa. Tem igreja, tem diversas igrejas aí que servem a Deus certo, corretamente, sim. Mas tem igrejas aí que elas foram feitas para adaptação. Tem igrejas que foram criadas para a pessoa que ela, eu sou do mundo, mas eu quero agora ser crente, mas não quero deixar as coisas que eu faço. Então vamos fazer de uma forma que é cristã, entre aspas, mas não diferente do mundo. Então a Bíblia já condena totalmente. A Bíblia fala que quem constitui amigo de Deus é inimigo do mundo. Então, ou seja, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você pecava, não peca mais. Se você prostituía, se você cometia adultério, não comete mais. Se você roubava, chega de roubar. Se você falava mal do próximo, acabou, não pode falar mais. Tudo que você fazia, acabou, você é nova criatura agora, nova pessoa. Então, macho e fêmea. Então, a reprovação de Deus é total quanto ao homossexualismo. Isso é obra maligna. O homossexualismo é coisa do inimigo. Desde o princípio, Deus criou macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículo 27, na parte B. Macho e fêmea os criou. Aqui você vê mais uma vez a perfeição de Deus. Ele deixa bem claro, né? Ele nem focou aqui na questão de ficar só colocar homem e mulher. Não, deixou bem claro que é o macho e fêmea. As duas criações de Deus. Afinal, a ordem para crescer e multiplicar só vai dar certo com macho e fêmea. O trabalho de Deus foi crescer e multiplicar. Então isso não ia dar certo se fosse Adão e Ivo, igual tem aí nos comentários, né? Tem até uma música, nunca viu? Procura pra você ver, é bem bacana. A música que, se Deus tivesse feito Adão e Ivo, como é que seria? Eu vou ver se eu acho lá, eu mando para vocês. Gênesis é a base da condena. A Bíblia toda já condena aí o homossexualismo, mas Gênesis ali é o que mais condena. Porque se a pessoa ler ali, e você falando aí de adaptação, a gente vê pessoas aí que eram defensores do Evangelho, e hoje abriu até igreja do homossexualismo, igreja que recebe tudo. Então, ou seja, como eu acabei de dizer, a pessoa vem, igual Deus, ele chama e ama a todos. Não importa o que a pessoa faz, não importa se a pessoa é homossexual, ela pode vir, Deus vai salvar ela, mas ela tem que deixar a prática homossexual, ela tem que abandonar. Aquele que pede perdão e deixa, alcança misericórdia. Aí continua mais explícito em Gênesis, depois tem Levítico 18 e 22, 20 e 13, Deuteronômio 23 e 17, tudo condenando a formação do lar através do matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Fora do casamento, pode até haver nascimento de pessoas, mas também é fora do plano divino. Então, o sexo, ele é aprovado por Deus dentro do casamento. Algumas seitas chegam a afirmar que sem o pecado de Adão, seria impossível multiplicar a espécie. Gente, quanta conversa fiada que a gente vê pessoas defendendo. Tem gente que fala que só pode acontecer a multiplicação de pessoas depois que Adão pecou. Lá no início ele falou assim, povoa a terra, multiplica, crescer e multiplicai. Depois o homem pecou. Aí vem uns ignorantes, umas pessoas... Sabe por que eu falo assim? Porque tem coisa que é óbvia demais. Porque, tipo assim, a ignorância é tanta, que a pessoa não lê nem... tipo assim, eu vou fazer um comentário aqui, só que a explicação está anterior. Eu não fiz questão de ler.
É igual aquelas postagens que a pessoa faz nas redes sociais, fala assim, e por que isso, que eu, tipo, eu estou indo embora, e não sei o que, aí a pessoa já comenta lá embaixo, fulano, você está indo para onde? E no final, está lá escrito assim, foi a carta, foi o bilhete de fulano de tal, dizendo. Aí a pessoa já está lá, boa viagem, não sei o que, não sei o que, só que no meio do texto lá está escrito assim, é o relato de uma pessoa que eu não faço ideia de quem é que estava dizendo que estava indo embora. Aí quando vai ver, a pessoa está comentando lá, meus sentimentos, meus pesos, não sei. É assim que é o ser humano. Ele não para prestar atenção, para ver a realidade. Porque se parar, vai enxergar. Algumas seitas chegaram a afirmar, que o pecado de Adão só aconteceu, seria impossível a multiplicação se não fosse o pecado. Então, heresia pura. Isso é uma hermenêutica falsa, errônea, uma interpretação. Hermenêutica é a próxima matéria que nós vamos entrar. O nome da matéria é hermenêutica e homilética. O que é hermenêutica? A arte de interpretar. É a possibilidade de interpretar. O que é homilética? É a arte de falar. Aí existe exegese, que é o que o texto está me revelando, o que eu tiro ali realmente o que o texto está falando, e exegese, que é o que eu aplico, aplicação minha para o quem está me ouvindo. Mas isso nós vamos falar lá em homilética e hermenêutica e homilética. O homem foi feito para ser dominador da natureza, falamos disso aí. Esse domínio aí seria dos animais, dos peixes e sobre todas as aves. Deus criou o homem para ser dominador. E o que a gente vê aí, nós até comentamos, o homem tentando dominar outros seres humanos. Deus não criou o homem para isso. Certamente tal poder lhe conferia autoridade para controlar o meio ambiente sem destruí-lo, bem como para cuidar dos animais e relacionar com eles sem medo ou pavor. Então foi para isso que Deus criou o homem. Detalhe que a gente vê um bocado de crente destruindo, maltratando o meio ambiente. Isso é pecado. Maltratar animal, destruir o meio ambiente é pecado. A Bíblia condena essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Tem gente que você vê, eu particularmente, irmãos, tem hora que eu estou olhando minhas roupas lá, eu vou olhar, é plástico de bala dentro dos bolsos, eu não me vejo, eu não consigo me ver jogando ali um papel de picolé ou de bala no meio da rua. Aí vocês falam, fala Jesus, porque é errado, irmãos. Você não pode jogar lixo na rua. Aí tem os folgados que falam que se eu não fizer isso, o gari não tem emprego, não tem serviço. Você vê a mentalidade, a mentalidade humana. Aí, não sabendo que o lugar limpo não é aquele que mais se limpa, e sim aquele que menos se suja. Isso é um lugar limpo. Vamos lá. A formação do homem diz, em lugar de apenas dizer faça-se, ou seja, produza o homem, haja o homem, o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No capítulo 2, é demonstrada a maneira pela qual ele formou o ser masculino. Deus não fez um boneco de barro ou de argila, como alguns comentam por aí, mas ele fez do pó, o homem do pó da terra, ou seja, da substância ou dos elementos químicos que existem no barro ou no pó, do pó da terra Deus fez. Não, Deus foi lá e ficou amassando no barro. E se você for olhar, é mais difícil ainda, é mais complexo ainda, porque se você for lá e fazer um boneco, tranquilo, mas não, Deus pegou o pó da terra. Olha, tipo assim, a matéria química ali, por isso que os estudos de hoje comprovam, já viu a ciência que estuda, que trabalha sem ideias malignas, com pureza, ela já achou as mesmas substâncias do homem
encontra-se na argila, né? na natureza. Então é o que Deus fez. Então Deus não fez ali um boneco e agora soprou, não. Ele pegou o pó e formou o homem. O pó você pode ver que se fala de densidade, de coisas muito finas, muito mínima. Vou usar o exemplo aqui de é mais ou menos um saco de cimento. Você pode ver que um saco de cimento, você não consegue ver ali o grãozinho de saco de cimento, é uma poeirinha muito fina, é coisa muito fina. Então foi isso que Deus extraiu da terra para formar o homem. Os elementos químicos e substâncias encontrados no corpo do homem são todas as encontradas no barro ou na argila, né? Dos 106 elementos químicos existentes na natureza e conhecidos pelos cientistas, 26 são encontrados no corpo humano. 26 dos 106 elementos químicos, 26 estão no homem. Vocês verem como é a grandeza de Deus. Peço-te que ele lembre-se de que como o barro me formasse e de que ao pó me farás tornar. Que é Jó falando com Deus, relatando mais uma vez que foi feito do barro, foi feito do pó. Jó capítulo 10, versículo 9. No suor do teu rosto comerás, e ao teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. De novo, né? Gente também. Você viu como é que é? Pois é, Lucas, você vai sair daqui hoje sabendo que o homem não foi feito de barro, tá? Vocês vão sair daqui hoje. São coisas simples, mas que às vezes a gente acaba aplicando errado. Então o homem ele não foi feito do barro, ele foi feito do pó. E se falando de pó, fala das coisas minúsculas. Então, ou seja, igual eu falei para vocês, tem que ser coisa de Deus mesmo, porque qual que é mais fácil fazer uma pessoa, do barro ou do pó? O barro é mais fácil. O barro é uma coisa mais sólida ali, uma coisa. O pó não é poeira ali, ó. Juntou a poeira ali e não está falando. Olha, é mais interessante que a Bíblia não dá detalhes aqui que foi assim, ó. E pegou esse pó e molhou esse pó para virar barro. Não é isso. Ele do pó mesmo ele formou. Pegou aqui um pó aqui, vou jogar esse pó aqui, vou fazer um braço aqui. Do pó, gente, é mais difícil ainda. É mais complexo se você for ver. Tem que ter coisa de Deus mesmo. Então, é por isso, porque Deus ele sempre quis trabalhar aonde as coisas humanas não for capazes. Só você olhar para a batalha de Gideão. Deus olhou assim, peraí, Gideão, tem gente demais aí. Depois eles vão achar que é eles que estão vencendo. Não, deixa, vai, manda sair fora aí. E saiu, foi saindo depois 300. Sobrou 300. Eu falei assim, não, agora esses aí tá bom. E vocês podem ver que os homens venceram a batalha sem lutar com ninguém, gente. Eles venceram sem matar ninguém. Eles mesmos não. Eles começaram a se matar lá, ficar doido, correu, fugia. Mas eles não colocou a mão em nada. É assim que Deus trabalha. O nosso Deus, ele é perfeito. E comerás do pó, então, ou seja, o pão até que tornes, porquanto tu és pó, e do pó tornará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Mais um aí, né? Deixa eu ver aqui. Jardim do Éden, né, onde o homem foi colocado. A palavra jardim, deixa eu ver se eu vou entrar. A formação do homem, Deus colocou o homem no jardim. Os animais Deus concedeu a vida, mas não o fôlego de vida. Deus falou que os animais hajam, ali deu vida e não o fôlego de vida. Não tinha vida, disse Tiago, sem espírito está morto. Tiago 2, 26. Assim Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus soprou nos narizes do ser humano e ali passou a ser alma vivente. Os animais Deus concedeu vida, mas não o fôlego de vida. Eu vou ver o que mais aqui. O Jardim do Éden. O Jardim do Éden, que designa lugar fechado.
Vou falar para vocês aí da formação da mulher. Essa parte que é bacana porque o homem Deus criou do pó da terra. E eu já, uma coisa que eu já falei com vocês, já até perguntei a vocês, que existia matéria-prima para criar mulher ainda? Existia muita matéria-prima para criar mulher. Só que Deus fez a mulher do pó da terra. Você sabe que isso aqui é muito interessante, porque por isso que é um assunto interessante para se aplicar a casais, porque existia muito pó para Deus criar outra mulher, criar a mulher. Só que não existia Novo Testamento, onde diz: vós, marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não existia Novo Testamento. Está vendo a grandeza de Deus? É porque o Novo Testamento ia ser escrito. Então, ou seja, Deus já tinha conhecimento disso. Então, ó, lá na frente eu vou explicar o porquê disso. Por isso que eu falo que a Bíblia é progressiva. A revelação é progressiva. Você não entende. Quem lê isso aqui, igual o pessoal, o pessoal do Antigo Testamento, eles não têm entendimento por que Deus fez assim. Mas é muito claro para nós no Novo Testamento, porque a gente sabe, vós marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Ele deu a vida por ela. Então, Deus está mandando o homem amar, a mulher ser submissa ao marido, mas um homem dá a vida pela esposa, morrer por ela, assim como Cristo morreu. Então aqui está a explicação. Para nós está claro, para eles não estava claro. E aqui, quando Deus formou a mulher, ele tinha muito material para formar, mas foi lá, colocou o homem para dormir, para não dar palpite também, né? E foi lá e tirou a mulher da costela. E a questão da costela tem muita revelação, tem muita aplicação nisso aí, porque costela fala, o lado fala de quê? Coração. É para estar nem na frente e nem atrás. A mulher não é para estar nem na frente nem atrás, é para estar do lado. E quando está do lado, é ali juntos, abraçados. Assim o homem foi feito, formado no sexto dia, a partir da sua substância existente no pó da terra. Quanto à mulher, a formação se deu de modo diferente. Ou seja, há quem diga que o homem foi o esboço e a mulher foi a obra de arte que Deus fez. Mas só que a gente faz isso é gracejo, tá? Tudo que Deus faz é perfeito. Então o homem, ele criou o homem perfeito e a mulher perfeita. Mas as mulheres querendo fazer gracinha, elas pegam e falam que o homem foi o esboço. Aí Deus, esse aqui eu não curti muito não, vou fazer a mulher aqui. Aí fez a mulher. Mas quem é que estava formando? Então dispensa comentários, né? Eu achei que você ia se surpreender mais com o pó do que a costela. É mais difícil fazer uma pessoa do pó do que da costela. A costela, pelo menos, você já tem um pedaço de carne ali. Mas aí você tem que ver que quem é o autor, quem é que está construindo, né? Mas tem tanta parte mais prática para construir, né? Mas Deus nunca curtiu as coisas assim, fáceis. Deus é o Deus do impossível. O Deus que você serve é o Deus que ele pega coisas que não existem e passa a existir. Então, não seria bom para Adão viver na solidão, mesmo estando no paraíso. Olha só, olha que coisa surpreendente. O homem estava no paraíso. E Deus não criou. O Marcos precisava estar aqui hoje, né? Ele me fez uma pergunta essa semana. Eu dei um esboço para ele, que uma pessoa abordou ele e falou que não precisa de igreja para ser salvo. E aí agora essa aplicação aqui cairia muito bem para ele e passar para esse colega dele. O homem estava no paraíso, mas ainda que você esteja no paraíso,
Deus não criou ninguém para viver sozinho, para viver em solidão. Igreja fala de quê? União. Então, se você não congrega, você está dizendo que não existe pessoa capacitada para te orientar o caminho do céu. Então, você está dizendo que você não tem comunhão. Igreja se fala de comunhão. Então, Adão, ele estava no paraíso, onde tudo era perfeito. Só que Deus olhou e falou: opa, isso não é bom não. Não é bom o que Deus tinha feito que não era bom. O que Deus fez é perfeito. Mas o homem sozinho não é bom não. Vou colocar aí uma pessoa para estar do lado dele. Então, o casamento é coisa projetada por Deus. É uma instituição projetada por Deus. Então, é bom. Casamento é bom. Então, as pessoas, você vê muito gracejo, muitas pessoas zoando. Ó, estou querendo casar, o que vocês falam? Sai fora, não sei o que. Porque não tem direcionamento de Deus. Não tem a mente de Cristo. Porque casamento é o que vai te estruturar. Casamento é o que vai família é o que vai te colocar no eixo ali. Às vezes a pessoa tem um atravessado, mas ela passa a ser homem, passa a ser mulher de verdade quando casa. E o homem estava no paraíso, não tinha falta de nada. E Deus olhou: opa, o homem tem de tudo, mas ele vai me dar dor de cabeça se não arrumar uma mulher para ele. Aí você tenta imaginar, o camarada lá no paraíso sem mulher, ele ia começar a inventar moda. O que Deus fez? Logo arrumou uma esposa para ele. Então, igreja, família, foi o que Deus projetou para nossas vidas. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Vemos que a mulher foi formada uma das costelas do corpo do homem, extraída por Deus. Adão exclamou em êxtase: esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Uma coisa muito interessante aqui também, Luciana, é que o que gera vida é a mulher. É lógico que com a ajuda do homem, mas o que gera vida é a mulher. Só que você vê de novo o agir de Deus, que a mulher nasceu do homem. É só para complicar mesmo, só para você ver a grandeza de Deus. Porque o que gera é a mulher. Sei. Deus da vida, e o que gera é a mulher. Aí você vê a grandeza de Deus aqui, que teve só um homem que foi tirado da mulher dele, foi Adão. Passou disso aí, precisa do casal para gerar. Aí tem uns ignorantes que falam: não, mas fulana estava lá e não precisou de homem. Gente, se pegou o sêmen lá, gente, meu Deus, tem hora que eu fico pasmo com as ideias, assim, não precisou de homem. Mas o que é isso aí? Para a ovulação ali acontecer ali, precisou de quê? Gente, é muito complicado isso. Mas você vê que é ignorância, é falta de dedicar um pouquinho nas coisas para você ver. Então a gente sabe que é igual aquela dúvida cruel, né, que existe, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sabe que foi a galinha, né? Lógico. Mas existe aí esse gracejo aí. E outra coisa também, você vê que tem um grupo de mulheres que elas se intitulam as feministas, que não precisa do homem, que não sei o que, mas se foi do homem que ela foi gerada, foi do homem que ela saiu ali, foi feita, foi extraída, na verdade não é gerada, foi extraído, né? Que do homem ele foi tirado ali a costela e nasceu. Então nós temos que entender isso aí. Nós precisamos das mulheres e as mulheres precisam de nós homens. E isso não estou falando nem só de casamento, mas porque nós precisamos um do outro.
No entanto, foi mais do que há quem diga aí que foi uma espécie de clonagem, mas a gente sabe que não tem nada de clonagem, e sim uma pessoa. O cético ironiza os relatos da criação do homem, considerando uma fantasia ou mito. Disse Jesus: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que a palavra diz, o que a palavra relata, é a verdade para nossas vidas. João capítulo 17, versículo 17. Não havia doença nem dor, tampouco morte. O pranto, dor, era desconhecido. A tristeza não existia. Tudo era belo e agradável e bom. Adão não tinha problema não, Lucas, no paraíso. Ele arrumou uns problemas depois que ele casou. Mas brincadeira. É melhor. Eu tenho certeza que ele viveu melhor depois que ele arrumou a esposa. Ele teve esse probleminha aí, mas é necessário, né? A gente tem nosso problema em casa, mas a gente não vive sem esse problema, né? Então a gente não troca o problema que nós temos em casa, porque é necessário isso aí. Então não havia tristeza, não havia doença, não havia aquele que, igual eu, tem vezes que eu estou indo trabalhar, aí eu levo a minha esposa, às vezes eu dou carona nela, né, que a empresa dela é a VEG ali, eu trabalho mais na frente, e ela conversa, e eu não estou animado para conversar, eu fico lá, eu só dirijo, e tem hora que você está lá igual diz o Cláudio Duarte, você está na caixa do nada ali, você não está afim de conversa, e a pessoa, não sei o que, é complicado. A queda da humanidade. Eva, ao invés de honrar o acordo firmado com a voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvido à voz do inimigo, pecando contra o Senhor. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas preferem ouvir a voz do inimigo do que aceitar a voz de Deus. Há quem afirme que o pecado do primeiro casal foi ter praticado a união sexual. Gente do céu. Tem quem diga isso. Mas a gente sabe que isso não tem nada a ver. A questão de crescer e multiplicar, ela é bem antes da queda. A ideia de geração de filhos é do capítulo 2 e versículo 24. O casal foi exortado por Deus a se multiplicar e encher a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28, lá no início. Uma só carne. Eu fiz uma aplicação também para vocês, que o casal, o laço matrimônio, ele tem uma certa semelhança com a Trindade. É lógico que aí só se trata de duas pessoas, que a Bíblia relata que nós, quando casamos, nós se tornamos o quê? Uma única carne, uma só carne, não é isso? Isso aí também é uma certa semelhança aí da unidade de Deus. Que nós sabemos que nós não somos uma só pessoa, mas segundo a Bíblia nós somos uma só pessoa. Eu e a minha esposa somos uma pessoa. Assim é baseada aí a Trindade também. Nós sabemos que o Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Filho, são três que formam um. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas as palavras de Deus subsistem eternamente. A verdade sobre a queda. O homem no Éden para lavrar e o guardar. Deus criou o homem para cuidar, mas ele só tinha uma coisa lá que era para ele não fazer, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva exercem a sua liberdade de modo consciente. Eles vão lá e come, sabendo que não podia. As consequências da queda. Antes não constrangia, eles não se importavam de estar nus. Depois eles perceberam que estava nu e começaram a se envergonhar. Passando a conhecer a dor de forma acentuada para procriar. Antes da criação, a mulher podia ter filhos e não sentir dor. Mas depois da criação, um dos castigos foi o quê? Terás dor. Então, mais uma vez, joga por terra a ideia
de que eles precisavam pecar para ter descendente, porque terás dor, né? A Bíblia vai dizer que após a queda passou a ter dor. Se passou a ter dor, é porque antes não tinha. Constituição do ser humano, produz a terra alma vivente. Quando fala produz a terra alma vivente, está dizendo dos animais, mas a gente sabe que não está falando, está dizendo ser vivo e não que animais têm alma, tá? Animais não têm alma. Aí tem aí no material que eu enviei para vocês lá, tem uns conteúdos aí que é bom vocês lerem. O primeiro ser humano que não foi gerado e sim criado. Lembrando que Adão não foi gerado, mas foi criado. Adão não foi gerado. Qualquer especulação científica. E soprou os seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que é esse fôlego de vida? Que fôlego é esse? O homem passou a ter o espírito e a alma. Mesmo coisas. Embora. Aí aqui tem um bocado de pergunta aqui, ó. As perguntas é assim, ó. E soprou Deus nos seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Como foi feito esse processo? O que fôlego foi esse que foi dado ao homem? Qual é a alma? Ou alma e o espírito são a mesma coisa? Ou antes distinto? Como a alma se propaga? Ou seja, como nasce uma outra alma? Quando que uma alma passa a ser alma? Ali no embrião? Ou depois de alguns dias de nascido? Ou como é que é isso? Tudo isso, essa questão. Mas a gente entende, com base no Salmo 139, que ainda informe, Deus já conhecia. O salmista vai dizer ainda, para onde eu me esconderei, né? Como que eu fugirei, para onde eu fugirei, né, do Senhor? Lá no Salmo 139, que ele vai relatar que ainda informe, antes dos ossos ser formados, o Senhor já conhecia. Então a alma, ela passa a ser alma, ela passa a ser um espírito, quando ali começa ali aquela batalha ali, no útero ali, quando chega ali no útero, passa a ser ali já uma pessoa, um ser que Deus projetou. Então nesse caso, nesse momento aí, Deus já tem ali uma alma, um ser, no começo da vida ali. Tem uns que dizem que é depois de alguns dias, depois de algumas semanas, que passa a ser alma vivente, que passa a ter alma, que passa a ter espírito, mas a gente entende que só da pessoa chegar ali, existe até as mensagens motivacionais, né, que dizem que quando a pessoa, só de chegar ali no meio dos milhões, ali do semi, naquela correria ali, só de você chegar ali, você já é o vencedor, que tinha tantos outros ali correndo com você ali, e você foi o que venceu. Aí, se tratando do homem, quem foi que assistiu aquele vídeo que eu enviei lá sobre antropologia? Alguém assistiu? Assistam. Aí tem aí, ó, o unitarianismo. O monismo, ele é uma ideia que diz que não há divisão entre a alma e o espírito, né? Fala. Provavelmente, tudo indica que sim. Isso aí, é isso aí, Lucas. A tendência é essa mesmo, é você pegar essas partes e se perguntar. Quem estuda passa a ser pesquisador. Os estudantes da Bíblia passam a ser pesquisadores. O que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Então, se a partir daquele momento vai ter, então é porque já tinha. Outra resposta para isso aí também é que quando Caim matou Abel, Caim fugiu.
Ele saiu do meio do povo e saiu com a esposa. Quem é essa esposa? No mínimo, uma irmã dele, ou sei lá, uma sobrinha, ou alguém, uma parente dele. Essa esposa dele era uma parente dele. E ele foi embora com essa parente. Mas isso aí é outro assunto. Então, ou seja, filhos, e esse assunto aí é filhos antes da queda. Continuando. Aí o unitarianismo, ele relata que é o monismo. É uma corrente doutrinária que ensina que o homem é um só, um todo. Não existe separação aí, né? Não há divisão. Não existe alma que sobreviva à morte. Ou seja, morreu, acabou. No unitarianismo, essa é a doutrina literal, morreu, acabou. Não tem mais nada aí. Uma unidade indivisível. O dicotomismo é a doutrina que o material, o elemento é parte material e imaterial. Existe só dois, né? O corpo e o espírito. O corpo e a alma aí. E é só isso aí e finish. Só que já a Bíblia, ela nos mostra a tricotomia, que está aí no livro aí, que é o tricotomismo, que é o que defende o espírito, alma e corpo. Assista aquele vídeo, ele fala muito bem sobre isso aí, sobre a separação desses três aí. Você vê lá no capítulo 4 de Hebreus também, que existe só uma coisa que pode fazer divisão entre o espírito, alma e corpo. Porque lá diz o quê? Que a palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela tem capacidade de entrar na divisão da alma e do espírito. Então, existe separação de espírito, alma e corpo. A alma é a sede das emoções e o espírito, nós já falamos sobre isso aqui, o espírito é o que nos conecta a Deus. Nós só temos capacidade de conversar, de falar com Deus, de sentir Deus através do espírito, tá? Então o nosso espírito ele tem sede de Deus. Por isso que quando a Bíblia relata que quando o homem morre, o espírito volta a Deus, esse espírito é o fôlego de vida e não o espírito humano, porque existe espírito humano que é seguidor do inimigo, que é seguidor do diabo. Então esse espírito que segue o diabo, não vai, quando a pessoa morre, não vai voltar para Deus. Quando a pessoa é condenada, ali é uma junção, ali é condenado o espírito, a alma e o corpo. Quando a pessoa é salva, o corpo é transformado e é salvo o espírito e a alma, juntamente com o corpo transformado. Mas isso aí nós não vamos focar nisso aí agora não. O espírito do homem, né? Aí agora o espírito do homem, fôlego de vida, Deus fez a alma vivente, ou um ser que tem vida. Nesse sopro, o Criador infundiu no interior do homem sua parte espiritual. Por esse fôlego, ele adquiriu o princípio vital, que é o ânima. Disse Paulo, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem interior tinha prazer na lei de Deus. Quando ele fala do homem interior, ele está falando do seu espírito. Paulo fala do seu homem interior. A alma do homem. No Antigo Testamento é nefesh. No Novo é psique. O sentido de alma de vida está ligado ao psíquico. É a base da experiência do consciente. A alma é o que faz a pessoa chorar, sentir emoção, amar, tudo é através da alma, tá? É a alma nossa que desperta esse sentimento. Em pessoal, a alma equivale à própria vida. O texto de Levítico 17, uma diversidade de sentido de palavra alma. Algumas expressões na Bíblia, irmãos, sobre alma, que eu até já expliquei para os irmãos, que nós temos que saber o que se trata. Por exemplo, existe a expressão na Bíblia que tem umas seitas por aí que defende que a alma morre. A gente sabe que a alma não morre,
Mas existe uma expressão na Bíblia que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas esse morrer aqui, ele não é espiritual, é morrer físico. Então está falando de ser humano, tá? A alma que pecar, essa morrerá. E essa morte que está falando aqui, não é morte que morreu, acabou. É uma morte que existe os que vão ser salvos para a vida eterna e os que vão ser condenados para morte eterna. Se é morte eterna, vai continuar morrendo todo dia. O resto da vida vai continuar morrendo. Então, nós temos que saber diferenciar essas coisas. Então, existem algumas expressões de alma e nós temos que saber diferenciar isso aí. O que é alma quando está falando de corpo e o que é alma quando está falando de alma literalmente. Tanto o nefesh como o psique indica o princípio vital da vida humana, física ou animal. O homem é distinto do animal por várias razões: autoconhecimento, autodeterminação. Então isso nos faz diferente do animal. O homem é diferente. Quem quiser salvar a sua vida, o psique, perderá. Marcos capítulo 8, 35. Em sentido teológico, a alma é a sede das emoções, no sentimento. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus diz. Então Jesus tem alma. Quando perguntar a vocês, você já sabe. É a parte sensível da vida, é o ego, emoções e amor, anseio, alegria e etc. Segundo Tessalonicenses 5:23 diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nesse versículo. Olha o que Paulo escreve, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Deus só quer o coração, irmãos? Deus se importa só com minha alma? Deus se importa com tudo. Deus, eu já até falei para vocês, Deus quer nós por um todo. Ele não quer só meu coração não, igual diz muito por aí. O que importa é o coração, não. É o corpo que tem que ser conservado. Espírito, alma e corpo. Porque o seu corpo vai ser transformado. Então, se você maltrata o corpo, nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Quem maltrata o corpo, quem maltrata o templo, esse pagará, esse sofrerá as consequências. A alma, ela é formada durante a concepção. A alma é pré-existente? Ou alguma pergunta? Há basicamente 3 teorias acerca da origem da alma. Então, a alma, irmãos, ela passa a existir ali na concepção. Fulano está grávida. Pronto, tem uma alma. Aí vocês vê esses partidos comunistas que quer legalizar o aborto. O aborto é assassinato. Então, a Bíblia condena o aborto. Então, aquilo que está ali é uma alma. Aquilo que está ali é uma vida. Ela só está ali porque Deus projetou. Oi? O aborto é quando a pessoa... Existe o aborto ali acidental, mas o que eles querem defender é o proposital, que a pessoa vai lá e... Literalmente é um assassinato. O aborto é um assassinato. A teoria da pré-existência, doutrina espírita, né? Essa doutrina da pré-existência, que a doutrina da pré-existência é mais ou menos assim, existe uma espécie de gaveta, que ali existe, as almas ficam ali. Aí vai nascer uma vida ali, e essa pessoa pega e essa alma que já está aqui, já existe, vai lá e encarna lá, vai lá e entra naquela pessoa que está nascendo. É uma ideia de Allan Kardec aí, mas a Bíblia não segue esse caminho. A alma não fica ali aguardando um ser para nascer, não. Ela passa a existir no momento ali que é da concepção ali. O homem foi feito alma vivente somente após o sopro de Deus. Então não existia alma. A alma passou a existir a partir daquele momento. Deus fez o homem, incluiu partes imaterial e material, espírito e alma. A teoria do criacionista, ela
Trata-se de uma teoria segundo a qual Deus faz as almas diariamente, conforme ensinava Aristóteles. Só que aí tem também a teoria aí da participativa. O Leite Filho afirmou. Essa participativa também não é a que nós defendemos. Que existe ali participação tanto do homem quanto de Deus ali. O corpo humano, através dele que a alma se comunica com o mundo. Nós precisamos do corpo para comunicar com as coisas materiais. Então, e para comunicar com Deus, e para nós ver e saber que existem os anjos, nós precisamos do Espírito. Então, nós precisamos do corpo humano para se comunicar com a terra. É por isso que os anjos podem habitar na terra? Nessas condições nós temos condições de habitar no céu? Não, porque o céu se trata de coisas espirituais e nós somos material. Os anjos não podem habitar na terra. Eles acampam ao nosso redor, mas o ambiente que eles estão é espiritual, porque os anjos eles são espírito. Mas ainda que eles apareçam, como apareceu no Velho Testamento, eles vinham em forma, você pode ver que algumas aparições dos anjos, eles se materializavam e apareciam, mas eles não podem habitar porque eles são imateriais. A dimensão material do corpo. 139, Davi exclamou, diante da formação, o desenvolvimento do corpo desde o ventre, né? Ele vai dizer, eu te louvarei porque de modo terrível e maravilhoso fui formado no oculto, fui formado, ainda informe o teu livro, e no teu livro as coisas foram escritas. Então, Davi ele vai exclamar que antes dele ser formado, Deus já tinha conhecido ele. Então, Deus já sabia da existência. Organização do corpo humano é formado por 206 ossos, corresponde a 1/5 do peso total, a 216 tecidos no corpo humano. O cérebro humano corresponde a 2% do peso de um adulto médio, mas é responsável por 20% do consumo do oxigênio. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. Nosso cérebro. Aí falando do corpo humano, então isso aí vocês vêem um pouquinho melhor em casa. A dimensão espiritual do corpo, homem exterior e casa terrestre. O homem exterior que Paulo está falando, Paulo escreve aí, segundo os Coríntios, disse Paulo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. O que é isso? O que corromper esse daqui? Nós somos matéria. E qual é a lógica da vida? A pessoa nasce, cresce, depois morre. Então esse corromper aí é a velhice, é a morte. Aí Paulo escreve, ainda que desfalecemos, o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova. O espírito ele não fica velho, o espírito ele não se corrompe. Então é disso que ele está falando. Casa terrestre. Qual foi o texto que eu li na introdução? Qual foi o texto que eu li para vocês aqui no início da aula? Levítico, capítulo 25 e o versículo 29, que fala o quê? Ainda que a pessoa vender uma casa, no prazo de 1 ano, ela tinha que fazer o quê? Ela poderia recorrer, ela poderia comprar de volta. E aqui está falando de casa terrestre, aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O corpo celestial que nos será dado. Não podemos ter essa condição hoje, né? Enquanto estivermos aqui na terra. Mas eu falei da casa terrestre, eu falei lá no início da aula. O corpo desta morte, homem interior, tem prazer na lei de Deus. O nosso espírito, ele anseia Deus. O nosso espírito ele tem desejo de Deus. A nossa alma tem desejo de Deus. Só que o nosso corpo, ele quer saber das coisas terrenas. Aí tem o corpo abatido,
Filipenses 3:21, na visão escatológica, ele vai falar sobre isso aí. O corpo abatido aí está sujeito aí às doenças, às fraquezas, envelhecimento e à morte, né? Mas nós seremos transformados num corpo glorioso. O templo do Espírito Santo. Tem uma pergunta aqui que vocês possa ser uma dúvida de vocês. Jesus, quando ele nasceu, ou Jesus, quando ele ressuscitou em quê? Em um corpo glorificado? Foi isso? No corpo glorificado, sim ou não? Só que a Bíblia relata que Jesus, ele comeu, não foi? Ele ceou. E aí, esse corpo glorificado, tinha necessidade fisiológica para vocês, sim ou não? Não, glorificado, estou falando. Depois que ele ressuscitou. Ele comeu. E aí, o que acontecia com esse alimento? No corpo glorificado, não tem. No corpo glorificado, a Bíblia relata que nosso Deus, os olhos dele são como chamas de fogo. É como se o que ele come, depois ele transpassava a parede, ele teletransportava. Se ele fosse passar numa parede e tivesse algo material nele, essa coisa ia passar ou não? Eu acho que não, o material não passa. Então, a partir do momento que ele comeu ali, que ele come, passa ali também ser espiritual também, se tratar de algo espiritual. Então, o material não ultrapassa, eles não tinham problema em se locomover. Então, isso aí. As teorias errôneas sobre a origem do homem, eu não vou focar nisso aqui, né? A teoria dos caracteres adquiridos, teoria da evolução, que é de Charles Robert Darwin, que é o evolucionismo, que é totalmente contra a Bíblia aí, a Bíblia condena. E temos aí outras coisas também, a mutação, aqueles que aderem que as coisas foi mudando. Aí tem as verdades e a verdadeira ciência. A verdadeira ciência, desprovida de preconceito ou soberba e academicismo, não comprova apenas a teoria da evolução, não comprova apenas a teoria da evolução cientista moderna que tem rechaçado. A verdade, isso aqui é a verdade. Na realidade, no fim, a verdadeira ciência que estuda, igual eu já falei para vocês, ela já tem ideia de que é impossível existir tudo que existe sem a mão de um ser superior, o toque de um ser superior. A física desmente a teoria da evolução. A segunda lei da termodinâmica também contraria a teoria da evolução. O que mais? Confirmado a lei da entropia, honra que diz a palavra de Deus em Salmos 102. A biologia molecular e a genética desmente a teoria da evolução. Morris declarou, tem um texto aí, não vou ler. A paleontologia desmente a evolução também. E existe tantos outros estudos que vai contra isso aí. Aí a pessoa utiliza muito aí dos achados, né, arqueológicos, né, mas a gente sabe que no passado, no dilúvio, muitos animais foram petrificados. Foi mais ou menos assim, os achados que eles acham aí, que falam que tem bilhões e bilhões de anos, aconteceu mais ou menos assim. Isso aqui, por exemplo, era, vamos dizer aí, um leão. Aquelas águas começaram a subir, antes de ficar só a água, aconteceu as enxurradas, né?
as águas foram tomando conta de tudo. E vinha muita lama. Isso aqui, por exemplo, era um leão, uma camada de lama cobria totalmente o animal ali, e ali meio que isolava ele todinho. Se ele estava isolado de lama, ele ficou muitos metros ali, ó, aqui ó, só lama aqui, e lá em cima que ainda vai ficar água. Então muitos animais foram pedrificados dessa forma, muitas queimadas, muitos vulcões foram, tá ali, aquela quintura, chegou ali, recebeu aquele choque térmico ali, pedrificou, e eles vão achando esses achados aí, às vezes até material fresco, porque foi preservado, o animal ele não foi comido pela terra, ele foi pedrificado ali, ele não se corrompeu ali, aí por isso foi achar, tendo alguns fósseis, e as pessoas voltam lá atrás, mas tudo isso tem a ver com o dilúvio. Quando o dilúvio aconteceu, a catástrofe lá o ensinamento do dilúvio lá, o acontecido, os animais foram fossilizados. Naquele momento ali foram petrificados inteiros, intactos, o animal estava ali, foi coberto, morreu ali, mas não teve ali aquela terra ali para ter decomposição. Então eles foram preservados, por isso que tem muito achado. Mas não é de bilhões e bilhões e bilhões de anos, até porque a gente não crê nisso, a gente não crê que a Terra tem esses bilhões de anos. Então por isso que foi o dilúvio que cobriu a Terra. Não existiu um morro, uma montanha que não foi submersa. Tudo foi coberto. Então, para você ter uma ideia, se aqui é o plano, né? E para a água chegar acima do Everest, do Himalaia, para cima de todos os montes, é muita raça de água, é muita lama, é muita terra que foi ali, ó, que ela movimenta. A água tem muita pressão, então ela destruiu muitas montanhas. Ela destruiu e saiu cobrindo tudo. E cobriu tudo, e não só muitos peixes. Quantos milhares de peixes que morreram? Que foram cobertos, né? Mas lá foi preservado os peixes para sobreviver e não passou. Ou vocês acham também que porque estava no mar que foi avulso assim? Não, a separação foi feita geral. Deus, eu quero um casal e foi preservado. Nós estamos falando de Deus, gente. Nós estamos falando de um Deus que ele tem controle de tudo. Os que dava para colocar na arca, coloca na arca. Oi? Não, os peixes não foram colocados na arca. Mas eles foram preservados na água. Entende? Mas aí, com base nisso aqui que eu estou falando, muitos peixes foram cobertos pela lama. Mas o que Deus decretou para sobreviver, pode vir um temporal, pode vir o que for, que não vai e vai sobreviver. Então aí, por isso esses acontecimentos. A evolução teísta, né? Assim, o suposto teísta. O que é teísta? Teísta que alega acreditar em Deus, né? Mas aí tem uma evolução teísta, pode ter havido a evolução gradual da vida dos seres vivos, mas sobre supervisão do Criador, ou seja, Deus criou e as coisas foram evoluindo. É as pessoas que se dizem aí teísta, que diz que crê em Deus, mas que acontece aí que existe uma macroevolução, uma microevolução. Deus teria criado a primeira célula e depois foi evoluindo. Isso é conversa fiada também. Na verdade, de acordo com a Bíblia, não está havendo evolução nenhuma, pelo contrário, o ser humano está evoluindo espiritualmente, moral e fisicamente. Não existe evolução, pelo contrário, o homem foi feito o quê? Perfeito. E ele só foi o quê? Decaindo. Foi literalmente ao contrário. Outra aplicação aí, ó. Deus criou o homem perfeito e ele foi só caindo, só pecando, só fazendo coisa errada. E não... Hoje é bem mais fácil. Hoje as coisas é bem mais fácil. E se você for olhar certinho, com base na Bíblia, o evolucionismo ele é errado duas vezes. Uma porque nega que Cristo criou, e outro porque o homem não evoluiu, o homem caiu. É lógico que
cientificamente, sim. Mas com relação a Deus, o homem só caiu, só foi para baixo. Somos forçados a concluir que, de fato, os dias da criação foram dias normais. Aí que está falando aqui dos dias da criação, como eu já falei com vocês, que o dia da criação não levou 1000 anos, e sim foi dia normal. Aqui se tratava apenas de Deus não estar restrito ao tempo. Meus irmãos, é isso aí, a nossa aula, fechamos aí.